partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Eu vou começar com o Globo hoje, que traz uma notícia importante que diz respeito ao que acontece com inteligência artificial, internet, todas essas questões que envolvem artifícios viciantes utilizados pelos donos da internet e das empresas, né? Aliciamento de jovens que acabam se viciando, que ficam horas e horas com o telefone ou no computador, né? Presentes a essas atrações viciantes, né? Gravemente viciantes da internet. Então, e as empresas trabalham os seus algoritmos, né? De maneira a atrair esse grupo de pessoas e outros, tem adulto viciado. Então, essa é uma das coisas principais que a gente tem que ver em relação à internet, ao que está acontecendo, e agora as coisas são agravadas pela inteligência artificial. Não é que tudo é mal, claro, existem fatos positivos. No caso da inteligência artificial, ele veio para ficar, ela veio para ficar. Tem gente que fala em proibir e regulamentar. Tudo isso é muito difícil, né? Está aí solto, as pessoas mexem, alguém imagina que todo mundo vai bater continência e se enquadrar em normas que os governos vão colocar na rua para evitar os males que essas empresas e esses sites podem provocar, né? É como uma faca, né? Eu sempre uso esse exemplo simplório, que uma faca pode ser utilizada para cortar um bolo gostoso e pode ser utilizada para matar. Quer dizer, depende do usuário. Mas nesse caso, o usuário é vítima, porque ele nem percebe, especialmente as crianças, que está sendo atraído por um sistema, por algoritmos que são preparados exatamente para atrair essas pessoas como um imã, né? E que acabam destruindo vidas, Olha, está aqui a manchete do Globo. Processada por viciar jovens, Meta vai pagar multa bilionária e mudar redes nos Estados Unidos. Dona do Instagram e do Facebook aceita acordo que altera a dinâmica das plataformas. Vamos dar uma lida nisso. Acusada por 47 dos 50 estados dos Estados Unidos, a Meta, Big Tech, dona do Instagram e do Facebook, fechou acordo histórico perante a justiça americana para encerrar a ação que é processada por viciar crianças e adolescentes nas redes. A empresa pagará 17 bilhões de dólares para fazer e vai fazer alterações na arquitetura das plataformas para reduzir a exposição dos jovens. Os pais poderão limitar o tempo de acesso dos filhos, travar notificações no horário escolar e bloquear filtros de beleza, por exemplo. O acordo vale apenas para os Estados Unidos, mas pode
impulsionar ações em outros países. É óbvio que vai impulsionar, inclusive aqui no Brasil. Está aqui, ó. Na verdade, o título fala em multa, mas não foi uma multa. Ela preferiu pagar no acordo porque, numa decisão judicial, se encaminhava para uma multa significativamente maior. Significativamente maior. E por trás disso tem, eu vou usar uma expressão forte, a malandragem dessas empresas que usam esses estratagemas psicológicos, né? Esses gimmicks, essas atrações, no sentido de atrair e viciar, especialmente crianças. Adulto também, viu? Toma cuidado. Um dia você acorda com uma presença sua ante essa tela ou telinha do telefone de X e X horas. Né? E ela é feita assim para abobalhar as pessoas que vão ficando presas, até porque é atraente e porque é gostoso, não há dúvida. E aí os algoritmos vão agindo de maneira a viciá-lo para que você seja o cliente permanente dessas empresas. Claro, um modo de ganhar um dinheiro. Aqui está uma fotografia trágica, né, de uma região muito interessante, que foi vítima ontem de uma espécie de tsunami. Um tsunami que vem das montanhas. Tinham dito que era produto de um terremoto, mas acabou se sabendo que era um deslizamento mesmo. Pode ser até produto do derretimento de geleiras, questão climática, etc. Olha, mega avalanche sem precedentes no Himalaia mata centenas no Nepal e na China. Bloco de gelo de 600 metros teria se desprendido, 600 m deve ser 600 metros, da montanha no Himalaia. É a hipótese mais provável para a enchente sem precedentes da fronteira do Nepal com o Tibete, região autônoma da China, que matou ao menos 160 e deixou centenas de desaparecidos. A maioria turistas estrangeiros. Tem muito americano. Vídeos com força das águas chocaram o mundo. O impacto chegou a ser confundido com terremoto pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. É que o ímpeto das águas, a força das pedras que rolaram, das montanhas, das rochas, etc., mexeu com os sensores que indicam terremotos, por isso houve essa sensação, essa informação errada de que tudo teria sido provocado por um terremoto. Olha, Caiado critica clã Bolsonaro, mas defende anistia a 8-1 e não detalha ajuste fiscal. Ele se saiu bem sob o aspecto do que ele queria, atingir a população que não o conhecia. Agora, um amigo lembrou Maluf, né? Você entrevistava sem Paulo Maluf, ele ainda está vivo, você entrevista Paulo Maluf e ele respondia o que ele queria, né? O que ele queria, fugia da pergunta e ainda vendia o seu peixe. Aqui foi uma sabatina na Globo. O candidato do PSB criticou Flávio Bolsonaro pelo caso Master e Eduardo pela atuação no tarifaço, mas mirou eleitorado bolsonarista na anistia. Caiado prometeu corte de gastos e se disse contra câmeras nas fardas
policiais. Está aqui. Isso é, em política e para a eleição, um fator importante. Eu não sei do que eles estão rindo tanto, né? Mas tá aqui, ó, neo-amigos, Lula Alcolumbre, neo-amigos. Eram brigados, de repente ficaram todos amiguinhos. Neo-amigos Lula Alcolumbre e Mota anunciam um pacote eleitoral com blusinhas 6x1 e segurança. Eles estavam segurando isso. Estavam segurando tudo isso. Falta pouco tempo, há pouco tempo, o Congresso vai, de alguma maneira, parar em função das eleições, das campanhas eleitorais, projetos de nível mais amplo não serão votados, né? Fica lá uma comissãozinha tocando o dia a dia. Mas que eles acertaram? Eles acertaram que coisas que pareciam que Alcolumbre, especialmente, estava ameaçando deixar para depois da eleição, e o Lula, que está em dificuldades nos números e nas pesquisas, né? E essa história do Lulinha está incomodando, então ele precisa desses fatores para ampliar os seus votantes. Imagine, blusinhas, ele que criou o imposto e vai reduzir agora porque ele percebeu que eleitoralmente não funciona. E eu sempre pergunto, vou perguntar de novo, quando é que ele mentiu? Na hora que ele instituiu o imposto ou agora para reduzir o imposto? Já empresários que trabalham nessa área estão... empresários nacionais, não importadores, estão reclamando, como estavam antes, da desigualdade que isso acaba proporcionando em benefício dos artigos importados. Olha aqui, 6x1, né? Imagine, vai reduzir o trabalho, as horas de trabalho do trabalhador brasileiro, e isso o Lula vai vender na campanha eleitoral. Ele está louco para isso acontecer. Blusinhas, vai bater no peito dizendo, não vai dizer que foi ele que instituiu, eu reduzi o imposto das blusinhas, de alguma maneira, eu consegui diminuir o trabalho para você ficar mais tempo com a sua família. Já estou prevendo o discurso. E segurança, que é um plano de segurança, um plano não vai sair do papel até a eleição, nem depois, quer dizer, nem sei se vai sair algum dia do papel, mas é um plano de segurança, né? E ele pode dizer que fez alguma coisa ou vai fazer alguma coisa pela segurança. Então, são 3 assuntos eleitorais da maior importância e que podem dar votos para o Lula. Talvez por isso que ele esteja rindo desse jeito. Taxas, blusinhas. Agora, eu procurei, conversei, e a coisa é a seguinte: o que o Lula deu em troca? De repente, esses senhores ficaram bonzinhos, especialmente o Alcolumbre, que dá nó em pingo d'água com luva de boxe, não costuma perder nenhuma parada. O Lula cedeu alguma coisa para esse pessoal, né? Eleitoralmente, eles precisam dele, precisam liberar muita coisa, né? Uma estrada aqui, um dinheirinho ali, uns empreguinhos, né? Coloca aí os meus indicados. Então, são essas as reivindicações. Você pensa que tem alguma coisa em benefício do país? Não tem. As coisas que beneficiam o país, na verdade, são coisas que os beneficiam eleitoralmente. Eu tenho a impressão de que isso saiu caro,
porque eles seguraram, quem comandou essa história foi o Alcolumbre. O Mota vai na sombra do Alcolumbre. Aí seguraram, tudo parecia perdido, aí de repente vem essa grande alegria, tudo, olha aí, ó, impressionante a alegria deles. Estão rindo à toa, né? Estão rindo à toa, ou rindo da gente. Deixa eu ver, faz tempo que eu não vejo uma charge do Chico, entreouvindo Lula. Vamos em frente, que ainda é quinta-feira, gente. Aí já está de chapéuzinho. Olha a cara que o Chico fez do Lula. O Chico deve estar bravo com o Lula para fazer essa cara dele. Renan apresenta propostas radicais de segurança e defesa e quer reforma da Previdência. No Jornal Nacional, candidato do Missão defende bomba atômica e decretar estado de exceção nas favelas. Olha, ele praticamente se apresentou ao público, ele não vai participar da campanha, o partido dele é desse tamaninho, tem um deputado só, não tem horário, mas ele se colocou nacionalmente, ele sabe que não vai ganhar a eleição, mas eu acho que ele atraiu um nicho. Ele, com essa presença no Jornal Nacional, atraiu um nicho. Ele defende a bomba atômica, não é ele só que defende, decretar estado de exceção e faz promessas de combate, nem todas, a meu ver, realizáveis, faz promessas no sentido de obter mais segurança pública. Enquanto isso, está aqui tour de campanha no Nordeste, Flávio modula tom contra Lula e busca desiludidos. Vamos ver os outros jornais aqui e mostramos as manchetes. Aqui, ó. Após pacto com Lula, Congresso destrava MP das blusinhas e 6x1 antes da eleição. Eles iam destravar, mas a coisa era destravar depois para deixar o Lula sem esses instrumentos. Presidentes de Câmara e Senado vão pôr em pauta temas de interesse do petista que os apoiará na reeleição. Parece que foi esse o preço, pelo menos oficialmente. Agora, vai sair caro, porque esse apoio não é assim, eu apoio. Estradinhas, empreguinhos, né? Uma política aqui, uma política lá, tirar alguém que incomoda. A Folha de São Paulo, Meta aceita pagar 17 bi de multas nos Estados Unidos por redes sociais viciantes. E olha a catástrofe no Tibete. Olha aí, no Tibete, construção tomada por lama em Trisluge Bazar, no Nepal. Essa é no Nepal. O Nepal, claro, foi atingido. Entre desaparecidos, há 341 estrangeiros, sem registro de brasileiros. Está aqui, ó. Isso é lama, gente. Isso é lama. Né? Lama gelada. Né? Tem gente que está ligando, área científica, ligando ao degelo provocado pelas mudanças climáticas. Olha o valor. Lula, Alcolumbre e Mota alinham votações no Congresso. Olha que bonitinho. Taxa das blusinhas, redata e terras raras devem ser votados na semana que vem. 6x1 pode avançar. Terras raras, o Brasil descobriu agora. Quando percebeu o interesse chinês, americano, descobriu agora, porque então ninguém falava em terras raras, mas agora
os chineses compraram aí uma empresa nacional, então o pessoal já começou a tremer. Né? A empresa não vai fugir, as terras raras não vão fugir daqui. Quer dizer, os chineses compraram, mas as terras raras continuam aqui e a companhia chinesa pode ser, né, afastada a qualquer instante. Contrato a gente administra e, se não funcionar, rasga, como dizia o ministro Delfim Neto. Rejeição a data centers cresce e pode ser alerta a Brasil. Data centers incomodam, mas eles são... É como penitenciária ou feira. A feira é ótimo, mas na sua porta não. Penitenciária é coisa que precisa, mas na minha cidade não. Os data centers viram tema da eleição de novembro nos Estados Unidos, dono do maior número dessas instalações no mundo. 4.700 ante 376 na China. No Brasil, são 218 data centers, 59 na capital paulista. A rejeição dos americanos aos centros de dados em suas cidades inclui 75% dos democratas e 63% dos republicanos, segundo pesquisa Gallup. Entre as queixas estão a poluição sonora e o visual e o aumento dos preços da energia, da água, em razão da grande demanda dessas estruturas. No Brasil, onde a instalação de data centers é vista como uma oportunidade para atrair investimentos, apenas programas do governo Lula, PT e Caiado, do Lula, que é do PT, e Caiado do PSD, tratam do assunto de forma menos genérica e prevêem incentivos. Incentivos e, de repente, né, energia elétrica, água. Olha, a IPCA surpreende e tem queda de 0,4 em agosto. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15 IPCA, de agosto, recuou 1,4%, que é uma queda mais forte que a mediana de 0,31% do consenso de mercado e maior deflação para o mês desde 2022. O bônus de Itaipu, que barateou temporariamente os preços da energia elétrica, favoreceu o resultado. As contas de luz recuaram 6,25% em agosto. No acumulado, em 12 meses, o IPCA 15 teve variação de 4,24% após 4,52% em julho. A alimentação no domicílio teve mais uma queda em agosto, recuando 0,97%, um pouco menos intensa que a baixa de 1,14% em julho. Já os serviços que mais dependem de demanda aceleraram, passando de alta de 0,42% no mês para 0,5% neste mês. E mais uma empresa, né? Mais uma empresa atingida pelas circunstâncias e especialmente pela economia brasileira. Habib's, outra, é uma por dia. O Habib's é uma empresa, existe uma empresa mãe, né, que inclui o Habib's, tá? E
e pronto, foi para Cucuia, vai continuar funcionando, né? Deixa eu ver onde é que está isso. De passagem, TSE prevê julgar deepfake e maioria deve votar contra avatar de Bolsonaro. Corte eleitoral, tá vendo? É uma coisa nova, inclusive na eleição. Você pode ou não pode criar. Eu não sei se é para condenar, porque não há uma previsão de quando vai precisar dar uma forçada de mão para condenar o que a campanha do Bolsonaro fez, né? Nem o ex-presidente era verdadeiro, sua voz era, claro, tirada de tecnologicamente utilizada, e o texto supostamente não era dele. Então, vai precisar dar uma adaptada para condenar. O TSE está preocupado com isso. Olha aí, Corte Eleitoral avalia fixar tese sobre conteúdos com inteligência artificial. Julgamento ocorrerá em plenário após Cássio convocar reunião reservada com os colegas para tratar do assunto. Quer dizer, complicou, viu? Precisaram fazer uma reunião, né? Lula aciona rivais do Missão e do PSB no TSE por ataque em debate e pede retirada de posse. Aqui Renan defende que Brasil tenha bomba atômica e minimiza a violação de direitos humanos em El Salvador. Isso foi dessa entrevista que ele deu para a Globo ontem, essa sequência da Globo de entrevistar os candidatos. Flávio Bolsonaro terceiriza a prestação de contas da produção de Dark Horse. Presidenciável do PL havia prometido transparência em relação à produtora do filme e fundo ligado ao irmão Eduardo, candidato, afirma que Goap já apresentou balanço. Estou vendo que cavalgar esse Dark Horse aí tá difícil. Aqui tem uma página aqui, ó, do Valor Econômico. Ex-assessor, mais um vazamento, ex-assessor de Lula auxiliou lobista a marcar reunião com o número 2 da saúde. Não é inocente, né? Não é no Marcola. Quer ver? Trocas de mensagens obtidas pela Polícia Federal entre a empresária Roberta Luchinger e o então chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, mostram que em 2023 o auxiliar do Palácio do Planalto a ajudou a marcar em 3 dias uma reunião com o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Schweinberger Barbosa, conhecido como Berger, que ocupa, desde março de 2025, o cargo de chefe de gabinete adjunto da Presidência da República. Quer dizer, não está confortável para o Lula e fica difícil ele fazer ataques ao outro candidato, aos outros candidatos, no momento em que ele tem na porta dele um chefe de gabinete com esse problema e o filhão dele envolvido nessas histórias. E ele diz que não defende o filhão dele, o Lulinha, mas defende, né? O Lulinha não foi ouvido até hoje. Lulinha escapa, está lá na Espanha. Dizem as informações, sustentado por uma empreiteira, né? O Lulinha, e
enfim, que era pobre e de repente ficou rico. Talvez seja um bom candidato a ministro da Fazenda, tal a rapidez com que ele conseguiu multiplicar os próprios negócios. Multiplicar, né, às custas de quem? Está na hora, gente. Então vamos lá para quem tomou café conosco. Café tá caro, hein, Lula? Samira Grassman, Irani Menezes, Júlio Ribas, Rubens Kirsten, Vitória Dias, Domiciano P. Ferreira, Davi Barreto, Edson Kleber, Maria Aloba, Stefani Zarota, Ed Carlos Lima, Evani Almeida, Raimundo Nonato, de Tenente Laurentino, no Rio Grande do Norte, Luciano Parte, de Primavera do Oeste, Obedes Queiroz, é isso, de Porto Velho, e Cleonice Cocheva, de Palmeira, Paraná. Como ele nasceu no Paraná, ele sempre põe alguém do Paraná. Vamos fazer uma CPI sobre isso. Pessoal, muito obrigado. Não se esqueça de que você também é responsável por passar o Brasil a limpo. O Mar de Lama não é só lá no Tibete, não é. O Mar de Lama está em outros lugares do mundo. Agradecemos a sua audiência e até amanhã em todas as nossas plataformas. Bom dia.